campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos, para abrir uma página do Evangelho e refletirmos sobre ela. Caiu para nós o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Caiu para nós a parábola de Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Lá existia um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu queria encontrar Jesus para conhecê-lo, mas não conseguia devido à multidão e à sua baixa estatura. Assim correu na frente e subiu uma grande árvore para vê-lo, pois ele deveria passar por ali. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e, vendo Zaqueu, disse-lhe: "Desça daí depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa." Zaqueu desceu rápido e o recebeu com muita alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: "Ele vai se hospedar na casa de homem de má conduta?" Entretanto, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus e lhe disse: "Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais." E Jesus lhes respondeu: "Esta casa recebeu hoje a salvação, pois você também é filho de Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido." Lucas 19, 1 a 10. Essa parábola de Zaqueu nos mostra que a humildade de Zaqueu, na época ele era publicano, e publicano era aquele que recolhia os impostos em nome de César. Então ele era muito odiado, temido, odiado por causa disso. E Zaqueu se ressentia disso, porque ele não tinha amigos, ele era sempre... não era querido, então ele se ressentia porque não tinha amigos, Então, quando ele soube de Jesus, ele ficou pensando e ele já acreditava que Jesus seria aquele que foi prometido por Deus, aquele que traria a boa nova. Ele sentia no coração dele isso. E ele pensava, será que esse Jesus, ele recusaria vir à minha casa? Será que ele seria meu amigo? Ele que demonstra tanto amor a tantos, E Zaqueu tinha uma coisa, no livro Primícias do Reino, escrito por o espírito de Amélia Rodrigues, que foi ditado, foi ditado por ela, por Divaldo Pereira Franco, que escreveu. Aí, nesse livro, eles contam que, apesar dele ser esse arrecadador de impostos, ele tinha uma conduta afável. Ele tinha seu lado amoroso, seu lado bom, ele gostava muito da família, então era dentro da família que ele encontrava esse amor que ele buscava, preencher um pouco daquele vazio que ele tinha. E ele tinha um costume também, ele caminhava pelas ruas e se sentia muitas vezes igual àqueles que eram abandonados, aqueles que, como cegos, que na época eram assim abandonados à mendicância, andavam pela rua, ninguém os via, até que hoje não mudou muita coisa. Muitas vezes nós passamos pelos mais necessitados e sequer olhamos, E eles parecem invisíveis aos nossos olhos. Então ele se sentia assim também, mas ele costumava ajudar essas criaturas. Ele doava o dinheiro, ajudava de alguma forma. Esse mesmo dinheiro que, se ele fosse doar ou ajudar aqueles que se diziam os fariseus, os donos da lei, que o detestavam também por causa disso, porque ele usava o dinheiro de César, ele começou a arrecadar dinheiro, tudo mais, ele era rico, Então todo rico era desprezado. E, além disso, ele tinha uma baixa estatura, ele era gordinho, era baixo, e os preconceitos na época também já existiam a respeito. Então ele se sentia assim, mas ele tinha uma vontade de ser bom. Ele trazia dentro do coração dele aquela vontade de fazer o bem,
de ser uma criatura melhor, né? A vida não poderia ser só aquilo, né? Só aquele trabalho que ele tinha, que ele sabia que era necessário, ele mesmo, através daquele trabalho, tinha enriquecido até ilicitamente, né? Mas ele trazia esse lado ruim, mas trazia dentro dele uma vontade de ser bom, uma vontade de ser melhor. Só que ele não sabia como muitas criaturas não sabem. Muitas vezes a gente julga, né? Muitos querem trabalhar, muitos querem fazer o bem, mas não sabem por onde começar. Não sabem como fazer esse bem. Então, Zaqueu vem e quando ele chega perto da multidão e não consegue chegar perto, ele não pensa duas vezes, ele pega e sobe na árvore, né? Ele que era uma criatura importante, uma criatura temida, né? E ao mesmo tempo que era detestado, ele também era respeitado, porque afinal de contas ele era um poderoso da época, né? Era um rico. Então ele, com aquela humildade que já vinha do coração dele, ele sobe na árvore e fica olhando para Jesus embevecido, queria muito falar com Jesus. E Jesus sente a presença dele. Passando por ali, Jesus sente aquela presença dele e fala. Isso que nós acabamos de ouvir, né? Jesus fala para ele: Zaqueu, desça daí, depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Então, e ele emocionado, ele desce correndo e não acredita naquilo. Alguém iria na casa dele, um amigo iria até a casa dele, ele receberia alguém. Imediatamente a multidão se opõe, né? Como assim? Jesus vai na casa de alguém de má conduta? E Zaqueu ouvindo aquilo, ele já se propõe imediatamente a mudar tudo aquilo ali que ele já tinha feito, que ele vinha fazendo até ali, né? Que seria, ele já fala para Jesus e diz: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se fiz mal a alguém, quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Quer dizer, ele sentindo que estava errado, naquele momento que ele sente a presença de Jesus e sente que os enganos que tinha feito, ele já trata de repará-los. Ele imediatamente já vem como reparar, ele já fala o que ele vai fazer, ele vai devolver quadruplicado, ele vai dar metade dos bens, ele vai fazer o que for necessário para receber aquele homem justo dentro da sua casa. E Jesus diz: essa casa recebeu hoje a salvação, pois você também é filho de Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Quantos de nós ainda estamos perdidos dentro das nossas coisas, dentro das nossas agitações, do nosso dia a dia, e sentimos esse vazio, sentimos essa falta de alguma coisa e sequer pensamos em procurar o Cristo, nem lembramos do Cristo, né? E dentro do cristianismo, dentro do que Jesus explicou, Jesus é a boa nova. Ele nos traz a esperança, ele nos traz a confiança, a certeza que somos espíritos imortais, que existe uma vida além dessa, que nós estamos aqui passando temporariamente por vicissitudes, mas também estamos aqui vivendo. E Jesus nos quer, sim, vivos, alegres, vivendo a nossa vida de acordo com a nossa consciência. E se nós nos virar a nossa atenção para esse evangelho, para essa boa nova, para o Novo Testamento, para tudo aquilo que foi falado sobre o Cristo, tudo aquilo que ele deixou para nós, nós vamos ser melhores, nós vamos estar melhores. Quando Jesus ensina o perdão, quando ele ensina a humildade, isso tudo é para nós nos sentirmos, nós vamos nos sentir preenchidos, porque nós vamos deixar de lado tantas coisas para seguir o que o Cristo ensinou. É fácil? Não é fácil, porque embora Jesus nos diga que o fardo dele é leve, muitas vezes deixar as coisas materiais de lado, os propósitos, né, que a gente tem, que às vezes parece que nos sufocam, porque são maiores, porque nós tratamos mais o lado material em vez do lado espiritual, quando deveríamos colocar na balança, né, deixar meio termo, né, ou não nos descuidarmos do nosso lado espiritual, cuidar do nosso espírito tanto como precisamos cuidar do lado material, mas cuidar do nosso espírito, das nossas orações, das nossas meditações. A meditação é tão importante porque ela nos faz pensar melhor, raciocinar melhor, ouvir o que Deus tem para nos dizer, né? São coisas que a gente
a gente ouve muito, a gente passa a ouvir, mas a gente ainda não sente dentro do nosso coração aquilo que deveria fazer. E a gente vendo a história de Zaqueu nesse livro de Primícias do Reino, onde a Amélia Rodrigues dita a Divaldo, o quanto ele amava a família, o respeito que ele tinha pelos filhos, pela esposa, a maneira que ele costumava tratá-los e o carinho que tem, né? Às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades dentro do nosso lar e buscamos coisas fora dele, achando que o resultado vai ser melhor, que aquilo que nós estamos buscando lá fora vai nos trazer mais benefícios do que o carinho abençoado de um lar. Quantos meus irmãos queriam ter esse lar, né? Esse lar que é formado muitas vezes apenas de uma, duas pessoas, às vezes de 3 pessoas, ou às vezes nem tem um barraquinho, uma coisa que... O lar é além daquelas 4 paredes, né? Além daquelas... de uma casa. O lar é feito de amor, é feito de respeito, é feito de carinho, é feito de continuidade, de perseverança. Quando a gente vê, às vezes, um casamento duradouro, nós pensamos, né? Puxa, como eles são felizes, como é que eles conseguiram? Mas não é sem trabalho, meus amados, é feito com muito carinho, com muito amor, com propósito de ficar juntos, né? Quando nós formamos nosso lar, nós pensamos, né? Nós temos esse propósito, nós vemos a vontade de ter esse lar, de continuar com ele, de mostrar a nossos filhos o melhor de nós, de mostrar para eles um caminho, e esse caminho certamente é o Cristo. Não importa a religião que a gente venha a escolher, mas que a gente aprenda a ser criaturas do bem e mostre para os nossos filhos, para aqueles que estão no nosso lado, para esses próximos nossos, né? Que é bom seguir o Cristo, que é bom acreditar em Deus, que Deus está acima de tudo, de todas as coisas, saber da imortalidade da alma. E isso tudo para nós nos ajuda, nos enche de esperança, ao saber que aqui na Terra é uma passagem. Nós viemos aqui, sofremos, passamos, aprendemos, levamos conosco a nossa experiência, mas o resto tudo fica, tudo que for material vai ficar. São empréstimos que Deus nos permite aqui na Terra, que a gente deve usar, usufruir, né? Mas na hora de ir, a hora de partir para o plano espiritual é a hora de partir. E essas coisas vão ficar aqui. Quando retornarmos para cá, no plano material, a vida vai ser diferente, vai ser renovada e tudo mais. Nesse capítulo do 16, que foi que a gente leu hoje, que não se pode servir a Deus e a mamão, são escolhas, né, meus irmãos? Se trata de escolhas também, porque quando nós vamos escolher alguma coisa, é porque nós estamos em dúvida em 2 coisas que gostamos. E quando nós gostamos de 2 coisas, a gente não consegue viver aquelas 2, nós vamos ter que escolher. Uma vai ter que ficar para trás. Essa que fica para trás, essa que a gente vai deixar, muitas vezes a gente queria ter ido para esse lado. Mas aí o que vem? Como podemos fazer uma escolha acertada? Bom, o Cristo nos ensina o amor é o dever, né? O dever é primo irmão do amor. Então, através desse dever que nos fala mais alto, que é de manter uma família, muitas vezes, de manter com carinho, manter o respeito dentro de uma relação, saber conversar, saber divergir, sim, porque nem todo mundo pensa do mesmo jeito, mas saber colocar as nossas coisas de uma forma respeitosa um com o outro. Uma relação, para ser durável, ela precisa existir o respeito. E o respeito, ele é o respeito a si mesmo, o respeito ao outro, o respeito àquele que está nos ouvindo, aquela criança que está do nosso lado, que muitas vezes a gente acha que ela não está entendendo nada, ela está entendendo sim, ela está absorvendo tudo aquilo que está na nossa volta. Então, tudo isso nos faz pensar, meus irmãos, porque nós não podemos aqui falar de coisas que nós não vivemos, né? De coisas que não experienciamos. Então, dentro dessa lição que nos caiu, certamente é para quem fala, e falando a gente vai introspectando, né? E nos ouvindo e ouvindo essas lições que chegam através do nosso Mestre Jesus. O quanto é importante nós sermos mais humildes. Ser humilde não é rastejar, não é ser subserviente, mas é ser humilde para ouvir aquilo que até a gente já sabe,
mas a gente ser humilde para ouvir, para testar, para colocar, para ver se aquilo raciocinar a respeito, ver se aquilo não nos serve ou não. Porque através dessa humildade, a gente consegue aprender mais coisas. Quando nós somos muito orgulhosos, a gente nem deixa ninguém falar, porque a gente já sabe, a gente já diz, não, isso daí eu já sei. Isso aí eu já sei como é que é, não precisa nem me falar. Mas por que não ouvir? Por que não ouvir a opinião do outro, para ver se ele não nos traz alguma coisa nova que possa nos ajudar? Assim como nós também, às vezes, queremos ajudar aquele que nós amamos, e vamos colocar para ele as nossas experiências, aquilo que a gente já passou. Se ele vai aceitar ou não, também é com ele, né? Depende de cada um, ou depende da sua experiência, cada uma tem a sua, porque a gente não consegue ainda abrir a cabeça do outro e colocar nossas ideias, né? Então, nessa aceitação, nessa tolerância que ela é um processo do dia a dia, né, meus irmãos? É um processo do dia a dia. Essa humildade, essa tolerância, esse respeito todo que nós exercitamos todos os dias é que vai nos fazer melhor. O Cristo vem e nos diz, né? Te esforça, te ajuda e eu te ajudarei. Então, esse conhecer o Cristo na profundidade da palavra, conhecer a história dele, conhecer aqueles que seguiram ele, isso tudo vai nos ajudar, isso nos torna libertador. Quando nós perdoamos também, esse perdão que Jesus ensina, que vem os terapeutas e nos ensina o valor do perdão. Jesus foi o nosso maior terapeuta, ele é o maior modelo a ser seguido. Quando os espíritos perguntaram, quando Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, faz essa questão, né? Quem é a criatura melhor, qual é o exemplo maior a ser seguido, né? E os espíritos nos falam que Jesus foi o maior exemplo que Deus nos deu. Então é através dele, meus irmãos, que nós vamos conseguir ser essas criaturas que nós tanto buscamos. Nós queremos tanto ser mais felizes, preencher esses vazios que temos dentro de nós. Às vezes nos entregamos a tristezas e coisas que não vão nos levar a nada. E Jesus vem e nos diz, te levanta, ergue, vamos em frente. Nós somos ajudados uns pelos outros, os homens se ajudam uns pelos outros. Deus nos ajuda através dos próprios homens. Então, meus irmãos, é essa lição que nos caiu hoje. Agora, meus irmãos, faremos as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para nossos irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia divina. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas das incompreensões, dos vícios, dos sofrimentos, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo.
Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site